Alô, você, estamos hoje aqui para fazer aquilo que de vez em quando eu passo e resolvo junto com vocês. Comentar o trecho da redação de um aluno meu, alguém que fez um tema, que me enviou para correção e que hoje, em vez de fazermos uma questão comentada, vamos fazer aí a análise de um fragmento. Olha aí na tela comigo. Diz assim: civilidade deveria ser inerente a qualquer civilização. Mas, infortunadamente, não se trata de um pleonasmo. Vem aqui. Nessa primeira frase de um fragmento de uma redação, será que você viu algum problema? Para você ter alguma coisa que não está legal? Olha aí na tela de novo. Lê a primeira frase de novo. Você acha que está com algum problema ou não? Vem cá. Eu não sei se você julgou que haja algum problema, mas eu quero que você veja na tela o seguinte: esse mas que está aí na tela, civilidade deveria ser inerente a qualquer civilização, mas, você está vendo que tem uma vírgula depois e uma vírgula antes do mas? Eu sei que muita gente deve ter achado isso estranho, mas eu quero lembrar a vocês que quando eu tenho a chamada noção de adversidade, a oração adversativa, que é uma noção que marca a oposição, o contraste, e que é alguma coisa que em toda redação você mostra que existe um problema que ao contrário deveria ser de outro, então é muito comum que você marque isso aí. Então eu sempre repito que ao tratar de uma adversidade em que você tem o mas, você tem o porém, você tem o contudo, você tem o todavia, você tem o entretanto e você tem o no entanto, todos esses conectivos que marcam oposição são muito comuns de vocês entrarem e usarem num texto seu. Independentemente do tamanho, da pausa, da respiração, quando você for escrever no seu texto um deles, obrigatoriamente são conectivos que devem ser separados ou precedidos por uma vírgula. Então, eu posso dizer que a vírgula anterior é uma vírgula obrigatória, ok? Então, não se esqueça disso para você não jogar ponto fora na sua redação. Vai lá na tela. Aí, na primeira frase, o infortunadamente está entre vírgulas. O que está correto. Por quê? Porque se você retirar, civilidade deveria ser inerente a qualquer civilização, mas não se trata de um pleonasmo. Aí vem o seguinte: ao se organizar uma comunidade, todo espaço a ela destinado existe para que se propicie um ambiente comum em benefício de todos. É indeterminado o montante de usuários, mas determinado o número de empregados públicos. Você está vendo de novo o mas precedido de uma vírgula? Então vem cá. Está correto, como eu acabei de dizer. Só que na hora que você for fazer uma redação, é claro que a gente às vezes não tem controle sobre o que a gente faz. Não é legal que você, no mesmo parágrafo, utilize duas vezes o mesmo conectivo. Se você já usou um mas, na segunda vez, troque-o por um porém. Troque-o por um todavia. Substitua-o por um no entanto. É melhor para você mostrar uma variação do repertório para você mostrar que você tem a consciência. Na tela. Mas está certo, tá? A pontuação está certa. Então, é indeterminado o montante de usuários, mas determinado o número de empregados públicos e o orçamento para os cuidados necessários à preservação de praias, de praças, de logradouros, de museus, de bibliotecas, de parques, de centros esportivos e assim por diante. Dá uma pausa aí. Procura se, na sua opinião, tem alguma coisa com problema. Vem cá. Você achou estranho a repetição? Porque todas as vezes que você repetiu alguma coisa, alguém te chamou a atenção. Opa, está repetindo demais. Olha na tela. Quando você vê isso aqui, ó, olha quanto de.
preservação de praias, de praças, de logradouros, de museus, de bibliotecas, de parque, de centros. Vem cá, se para vocês foi um problema, isso não é um problema. Isso é uma coisa que se chama paralelismo. Sempre que eu tiver um determinado termo e que esse termo for complementado ou for especificado por elementos que são coordenados, são somados, são acrescentados, geralmente é uma enumeração, o que vale para um, vale para outro. Então, se eu digo que todos precisam de saúde, você sabe que o verbo precisar, o complemento dele tem que ser iniciado pela preposição de. Só que se eu colocar outras coisas de que a pessoa precisa, vai ter que ser assim, ó, precisam de saúde, precisam de dinheiro, precisam de educação, precisam de carinho. Pessoal, mas não é mais fácil deixar tudo direto? Todos precisam de saúde, dinheiro, educação e carinho? Não, pode até ser mais fácil, mas cada complemento precisa da preposição quando enumerar 2, 3 ou N situações. Isso se chama paralelismo. Então, até agora, o texto que a pessoa escreveu está de acordo com o que deveria ser. Na tela. Dessa forma, o mínimo que cada um tem a obrigação de fazer é a sua parte, como se estivesse em um espaço próprio. Vem cá. Você acha que nesse fragmento aí tem problema ou não? Coloque na tela e pause. Jogar lixo em local de descarte, recolher as fezes de seu animal de estimação, não pisar nas plantas dos canteiros e não pichar muros, não deveriam ser condutas dependentes de incentivos por políticas públicas, mas posturas inatas aos cidadãos. Dê uma pausa e veja se para você aí, até então, tem algum problema. Meu amigo, veja isso aqui. Olha o mas de novo. É a terceira vez que apareceu o mas. Até então o resto está tudo certo. O mas foi corretamente precedido de uma vírgula, só que é o terceiro conectivo mas no mesmo parágrafo. Vou dizer o que eu falei agora há pouco. Se você tiver controle sobre o seu texto dentro de uma revisão, não repita o mesmo articulador no mesmo período. Combinado? Continuando na tela. A noção de coletividade é de suma importância e tem se mostrado maior quanto mais desenvolvido é o país, a ponto de, em países como a Noruega, tornar-se desnecessária a fiscalização diária do pagamento do ticket do metrô, tamanho grau de consciência coletiva de que com esta economia o Estado poderá fazer investimentos mais importantes, como em escolas e hospitais, em benefício de todos. Período muito grande, né? Mas independentemente, vem aqui comigo do período muito grande, eu quero que você perceba que aí eu estou te garantindo que tem um detalhezinho que está errado. Vai lá na tela, pause a sua imagem e pense. Meu amigo, o problema está aqui, ó. Eu não posso colocar o grau de consciência coletiva de que com esta economia. Na verdade, ao dizer com esta economia, na tela, eu deveria dizer com essa economia. Os elementos de retomada, que a gramática chama de elementos anafóricos. Tá? Elementos de retomada ou elementos anafóricos são aqueles que retomam o que já foi dito. E é muito comum que a gente use como elemento anafórico um pronome demonstrativo. Eu afirmo alguma coisa e coloco assim, esses métodos devem ser praticados e por aí vai. Ao usar a expressão
esses métodos, com S, é porque eu estou retomando o que já foi dito. Eu estou voltando a uma ideia que eu estou fazendo a tal da anáfora. De um modo geral, você usa pronome demonstrativo para resgatar o que foi colocado. Por exemplo, você afirma alguma coisa e coloca assim: nesses casos, o ideal seria tal coisa. Quando eu falo nesses casos, com S, eu estou abordando caso que eu já citei anteriormente. Por exemplo, eu coloco alguma coisa e coloco assim: diante dessa realidade, é preciso que. E observem que agora eu escrevi o dessa realidade. Então, se é dessa realidade, aqui eu já abordei antes. Então, eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: se você quiser ser picareta, ao retomar alguma coisa que você já abordou, coloque, arrisque com S. Mas se você sabe que isso é um problema, melhor nem colocar. Olha na tela outra vez. Então, a pessoa deveria ter dito assim: tamanho grau de consciência coletiva de que com essa economia, a economia que já foi sugerida nas relações anteriores. Agora vem cá. Por que eu falei que se você quiser ser picareta, você arrisca com S? Porque, embora seja raro, é possível você retomar alguma coisa com T. Então, quando você fala assim, o problema está nas atitudes mentirosas. Estas prejudicam a todos. É claro que quando eu coloco que o problema está nas atitudes mentirosas e que estas prejudicam a todos, você sabe que esse estas pretende retomar atitudes. Então, se ele é um elemento anafórico, que pegou o que já foi dito, tinha que ser essas, pelo que eu acabei de falar. Só que você vai observar duas coisas. O estas, ou aquilo que eu retomo com T, eu posso trocar por um pronome pessoal, elas. O problema está nas atitudes mentirosas. Elas prejudicam a todos. E o segundo é que eu não tenho um substantivo depois. Porque se eu dissesse, o problema está nas atitudes mentirosas, e eu colocasse assim, essa postura prejudica a todos. O que aconteceu aqui? Eu coloquei a expressão essa postura para retomar de novo as atitudes mentirosas. E aqui eu fiz como eu disse agora há pouco, com S. Porque tem um substantivo depois. E aqui eu não posso colocar ela postura. Então você, quando coloca essa situação, esse fato, nesse caso, dessa maneira, esse motivo, é tudo com S quando tem um substantivo depois. Mas quando só tem o pronome, é estas e é estes. É desta e é destes. E assim por diante. Tá bom? Então aproveitei o trechinho da redação enviada para colocar para vocês esses três aspectos. Se você quiser, você pode entrar lá no meu site, www.ricardoerce.com.br. Você encontra lá curso de redação online, para que você possa fazer o curso, para que você possa mandar a redação para que eu corrija, ou se você quiser que eu faça com um texto seu algo semelhante ao que eu fiz agora, na tela, o meu e-mail está aí também. Pode mandar por e-mail e eu então, você está me autorizando, eu faço o comentário para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.